Olá pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem protegidos, com saúde, não é? Se protegendo daí dessa terrível doença, né, chamada coronavírus. Eu sou o professor Regis e eu estou aqui mais uma vez para trazer para vocês, meus queridos alunos, mais uma aula, né? Dando assim continuidade àqueles exercícios propostos das páginas 52 e 53 do livro de matemática de vocês, tá certo? Então, a pedido da maioria dos alunos, durante a nossa aula remota de ontem, muitos disseram que estavam sentindo dificuldade em resolver a questão de número 10, na página 52, certo? Então eu já preparei toda a base de cálculo aqui, para ficar mais fácil, né, para a gente não perder muito tempo. E vou agora explicar para vocês como é que a gente resolve essa questãozinha de número 10 dos exercícios propostos da página 52 do livro de matemática de vocês. Vamos lá? Beleza. Vamos então fazer primeiro a leitura e interpretação da questão. O mais importante em tudo isso, né, ou seja, em toda e qualquer questão de matemática, é a gente fazer a leitura e a interpretação para poder assim saber qual é a base de cálculo que nós vamos utilizar para resolver aquele problema, certo? Tendo em vista que todos os exercícios que estão aqui nesse capítulo são relacionados a medidas de tendência central, ou seja, a média aritmética, a média ponderada, a moda e a mediana. Isso não significa dizer que os exercícios eles virão todos bonitinhos só para a gente armar, montar lá aquelas formulazinhas que eu ensinei para vocês e resolver conforme eu expliquei, né, nas aulas presenciais e também em algumas videoaulas. É óbvio que o aluno do ensino médio, principalmente do terceiro ano, ele tem que entender que as questões de matemática, elas vêm contextualizadas com outros assuntos que, por exemplo, vocês já estudaram lá no ensino fundamental, né? Ou talvez no início do ensino médio, como funções, como progressão aritmética, progressão geométrica no segundo ano, e muitos outros assuntos que a gente precisa dominar. É aquilo que eu falei para vocês, nós precisamos dominar aqueles assuntos anteriores para poder ter então o domínio, né, para resolver toda e qualquer questão de matemática no terceiro ano, tá certo? E nessa 10ª questão, a gente observa o seguinte, vamos fazer a leitura dela, né? Representando em rol, ou seja, o rol é a sequência de dados que o problema está me dando, né? As idades em ano de 7 pessoas. Obtém-se o seguinte rol. Vejam bem. 6, meia dúzia no caso, né? 9, 10. Aí vem a próxima que é x. A próxima que é x mais 3. A próxima que é x mais 4. E a última idade que é 16. Aí, continuando ainda o que a questão está pedindo, ele diz o seguinte: sabendo que nessa distribuição a média aritmética MA, ou seja, MA aqui, ó, MA, é igual à mediana MD, tá certo? É igual à mediana MD. Aí ele pede para calcular a moda, ou seja, a MO moda, tá? Então a gente viu que para calcular a média aritmética é necessário a gente somar todos os valores e dividir pela quantidade ou número de valores, tá certo? A mediana, nós vimos aqueles dois casos. O primeiro caso, quando a quantidade de valores é ímpar e quando a quantidade é par, né? Quando é ímpar é só pegar o elemento central, então eu já tenho ali a minha mediana. Quando a quantidade de elementos for par, eu pego os dois elementos centrais, somo os dois e divido por 2. Então a primeira coisa que nós temos que observar nesse problema aqui
é a quantidade de valores ou de números ou de termos que o rol está me dando aqui, para eu saber, né, se é par ou ímpar, para fazer a primeira identificação, que é a da mediana, tá certo? Porque ele diz que a média aritmética é igual à mediana. Então eu preciso identificar a primeira coisa aqui, que é a mediana, ou seja, o termo que está no meio, o termo que está centralizado ali no meu rol, tá certo? Então vamos contar comigo aqui, ó. Observando também o seguinte, que esse rol ele já está numa sequência crescente, tá certo? Então se vocês observarem direitinho, ó, 6, 9, 10, com certeza x vai ser maior do que 10, x mais 3 vai ser maior do que x mais 4, que é um termo só também, vai ser maior do que x mais 3, e o último termo, que é 16, tá certo? Então dá para entender e perceber que esse rol está numa sequência crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, para que a gente possa estabelecer a nossa mediana, não é? A mediana, ou seja, aquele termo que fica no meio central, é necessário que a gente coloque todos os dados numa disposição em ordem crescente ou em ordem decrescente, como eu já expliquei para vocês. Mas eu prefiro que, como eu falei em aula, né, presencial, que os alunos coloquem todos os dados em ordem crescente, porque fica até mais lógico, né? Fica até mais fácil para a gente identificar. Então, nesse caso aqui, o rol está em ordem crescente. E agora nós vamos contar quantos elementos tem para poder identificar a mediana, que é o termo central, tá certo? Então vamos lá. O primeiro termo é meia dúzia, o segundo é 9, o terceiro é 10, o quarto é x, o quinto é x mais 3, isso aqui é um termo só, tá certo? O sexto é x mais 4 e o sétimo e último é 16. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia, 7 termos no nosso rol. Se nós temos 7, então está em número ímpar. Vai ser muito fácil agora a gente achar a mediana, ou seja, o termo central, tá? Como eu expliquei para vocês, não é? Se a gente dividir 7 por 2, vai dar 3,5. Ou seja, eu vou contar 3 do começo para de trás para frente, né? 1, 2, 3. E o meu termo central vai ser exatamente o próximo termo. Por quê? Porque antes de x aqui, ó, que foi o termo central, não é? Eu vou ter 3 termos para trás e mais 3 termos para frente. Então a minha mediana aqui vai ser x, tá certo? Aí prestem atenção. Ele diz que a média aritmética é igual à mediana, tá? Se a média aritmética é igual à mediana, então eu posso dizer que MD mediana é igual a x, tá certo? Por quê? Se a mediana é x, então a média aritmética aqui, ó, a MA, também vai ser igual a x. Vamos ver com calma isso aí, tá certo? Bom, primeiro eu vou armar aqui a minha formulazinha do cálculo da média aritmética desses termos, tá? Por quê? Se vocês observarem direitinho, agora nós temos um cálculo algébrico, né? Porque no lugar de eu colocar, aparecer apenas valores numéricos aqui, ó, apareceram valores algébricos, que foi esse bendito x aqui, tá certo? No lugar do quarto termo apareceu x, no lugar do quinto termo apareceu x mais 3 e no lugar do sexto termo apareceu x mais 4. Então, se eu tenho um x no meio do meu rol, eu vou ter aí um probleminha a mais para fazer esses cálculos. E para isso, gente, vocês precisam dominar bastante, né, esses cálculos algébricos. Observando aqui, ó, ainda esse rol, e quando vocês observarem uma questão que apareceu x, apareceu y, apareceu z, né,
a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que isso aí vai resultar numa equação de primeiro grau, tá certo? Bom, se eu tenho um termo desconhecido no meio ali da minha sequência numérica, e aí quando eu jogar na fórmula do cálculo da média aritmética ou da moda, por exemplo, né, para eu colocar isso em rol para descobrir qual é a moda, eu primeiro preciso descobrir quem é esse termo desconhecido, tá certo? E para isso eu preciso dominar os cálculos algébricos, aqueles cálculos que vocês aprenderam lá no maternalzinho com a tia Ana, lembra? Pronto, muito bem. Nós vamos armar aqui, tá certo? A base de cálculo para se achar uma média aritmética, que é aquela formulazinha muito simples que eu expliquei para vocês. Média aritmética é igual a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos, tá? Então, o primeiro termo aqui é 6, meia dúzia, mais o segundo termo, que é 9, mais o terceiro termo, que é 10, mais o quarto termo, que é x, mais o quinto termo, que é x mais 3. Prestem atenção que x mais 3 não são dois termos não, apesar de ter dois algarismos aqui, né? Mas eles representam um valor só, um número só, tá certo? Mais x mais 4, que também é um termo só, mais 16, tá certo? Então eu coloquei todos para somar aqui no numerador da minha fração, tá certo? E tudo isso dividido pela quantidade de termos, que é 7, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, coloquei todos somando lá em cima, dividido por 7, tá? Bom, e agora, professor, como é que eu vou resolver? Prestem atenção. Eu tenho aqui uma variável ou incógnita, que é esse bendito x, que eu preciso descobrir quanto é o valor desse x, para substituir aqui, para aí então eu descobrir quem são esses números, não é? Para depois colocá-los no rol novamente e descobrir quem é a moda MO que o problema está pedindo, tá certo? Então observe o que é que diz o problema aqui, ó. Ele diz que a média aritmética é igual à mediana, tá? E vocês lembram que nós descobrimos que a mediana é x aqui, ó, ou seja, o termo que fica no meio aqui não é x, tá certo? Então, no lugar de média aritmética, eu posso colocar a mediana. Porque se média aritmética é igual a mediana, então mediana é igual a média aritmética. Estão conseguindo entender aí? Aí no lugar de média aritmética, eu vou colocar a mediana, que é x. Tá certo? Bom, se a mediana é x, eu vou ter aqui o mesmo termo semelhante, né, que é o termo desconhecido, que estão nos outros termos lá da minha fração do problema. Tá certo? Então aí eu posso armar tudinho e resolver como uma equação de segundo grau. Vamos ver como é que a gente fez isso? Bom, aí o que é que eu faço? Coloco, no lugar de média aritmética, eu coloco x, o sinal de igualdade. Lembra que eu falei para vocês que para ver a equação é necessário que haja um sinal de igualdade e um termo desconhecido? Então nós temos isso aqui, ó. Temos um sinal de igualdade e temos um termo desconhecido, que é o próprio x, tá certo? Aí a primeira coisa que eu vou fazer aqui em cima é somar os valores numéricos, tá certo? Vocês podem fazer essa soma aí em separado ou na calculadora se quiser. Então, quando eu somar 6 mais 9 mais 10 mais 3 mais 4 mais 16, vai dar um total de 48, tá certo? Mais quanto? Eu vou somar agora os termos semelhantes, que são os x que tem aqui em cima. Então eu tenho um x, mais um x vai dar 2x, mais um x vai dar 3x. Então eu vou ter 48 mais 3x dividido por 7, tá certo? Ou seja, x
vai ser igual a 48 mais 3x dividido por 7. Equaçãozinha simples do primeiro grau. O que é que eu vou fazer agora? Bom, o 7 está aqui embaixo dividindo, ele vai lá para cima multiplicando o x que está antes da igualdade. Tá certo? Então vai ficar 7x igual a 48 mais 3x que já está aqui. E agora é só pegar esse 48, aliás, o 3x que está somando, né, e jogar ele para o primeiro membro, no caso antes da igualdade, que vem com a operação inversa, no caso a subtração, tá certo? Então eu vou ter aqui, ó, 7x menos 3x, ou seja, esse 3x que estava aqui vai vir para cá subtraindo, né? Então 7x menos 3x igual a 48, que foi o que sobrou lá sozinho, tá certo? Como são termos semelhantes, eu posso fazer a subtração, sim ou não? Sim, né? Vocês não aprenderam isso lá no maternal? Pronto. Então eu tenho 7 xícaras menos 3 xícaras, eu vou ficar com 4 xícaras igual a 48. Só que eu não quero saber o valor de 4x, eu quero saber apenas o valor de x, de 1x. O que é que eu vou fazer com esse 4 aqui que está multiplicando? Ele vai lá para o outro lado, dividindo com 48, tá certo? Então x vai ser igual a 48 dividido por 4, e aí eu obtenho o valor de x, que quando eu dividir 48 por 4 vai dar 12, tá certo? Então, praticamente eu já resolvi a minha questão. Ou seja, achando o valor desse bendito x aqui, que é o termo desconhecido, eu já consigo resolver o problema aqui, tá? E aí é muito fácil. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse valor do x aqui, que é 12, e aonde tiver x, eu vou substituir esse x aqui por 12. Entenderam? Vamos lá. Voltando aqui para o nosso rol de dados que o problema nos deu. O primeiro é 6, está aqui. O segundo é 9, está aqui. O terceiro é 10, está aqui. O quarto é x. Quem é x? 12. Aí eu coloquei 12 aqui. O terceiro é x mais 3, ou seja, se x é 12, vai ser 12 mais 3, que é 15. Olha o 15 aqui, tá certo? O sexto termo, que é x mais 4, ou seja, 12 mais 4, que é igual a 16, eu coloco 16 aqui. E o último termo, que é 16. Agora, só é observar a sequência numérica desse rol e descobrir quem é a moda, ou seja, qual é o termo que mais aparece dentro desse rol de dados que o problema está me dando. Vamos observar? Então, bora lá. O 6 aparece uma vez, o 9 só aparece uma vez, o 10 também só aparece uma vez, o 12 só aparece uma vez, o 15 também só aparece uma vez, porém o 16, ó, está aparecendo duas vezes, tá? 16 e 16. Então, portanto, a nossa moda aqui, a moda MO, vai ser igual a 16. Essa é a resposta final dessa questão de número 10. Espero que todos tenham compreendido, né? Vocês podem assistir a videoaula novamente para tirar as dúvidas, e um bom estudo para todos e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.